Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma coisa que muitas pessoas estão utilizando para ajudar a emagrecer, controlar a glicose, melhorar a resistência à insulina, melhorar a saciedade e até mesmo por ter um impacto interessantíssimo no GLP-1, que está muito relacionado com o Ozempic e o Mounjaro hoje em dia. Vou te explicar como acrescentar na sua alimentação, como fazer isso de forma correta, quanto você vai adorar. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você está em processo de emagrecimento, se você gostaria de melhorar seus níveis de açúcar do sangue. Conta isso pra mim aqui embaixo nos comentários. Como é que tá a sua relação com a alimentação hoje em dia? Escreve pra mim, eu vou adorar ver os seus comentários. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, isso é muito importante pra mim aqui. Mostra pro YouTube que você apoia o canal, que você confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que se interessaria, né, que tá precisando dessas coisas, compartilha esse vídeo com essa pessoa, vamos ampliar nossa corrente do bem. Cada vez mais as pessoas estão buscando alternativas mais econômicas para conseguir ter esses efeitos benéficos, né? Claro que existem medicamentos hoje em dia, Ozempic e Mounjaro, mas a gente sabe que, primeiro, nem todas as pessoas têm indicação clínica, né? Isso deve ser prescrito por um médico, isso é muito importante. E algumas pessoas não têm realmente condição financeira de investir nisso. Então, existem alguns alimentos que a gente pode acrescentar, claro que vão ter efeitos semelhantes no sentido de que podem atuar aumentando a produção do GLP-1, como eu te disse, podem ter um efeito com relação à insulina, controle do açúcar do sangue e saciedade, mas obviamente são alimentos, né? Não são medicamentos. A ideia do vídeo não é comparar os dois dizendo que vão substituir, tá? Esse é um ponto importante. Mas como eu te disse, de fato, podem ter efeitos benéficos demais para a nossa saúde com uma fração do custo. Então, e muitas vezes, né, é mais fácil a gente incorporar na nossa rotina do dia a dia. Esse alimento que eu tô falando pra você é o Psyllium, que cada vez mais vem sendo utilizado. O Psyllium já existe há muitos anos, mas de um tempo pra cá ele deu um boom, porque as pessoas começaram a fazer mais pesquisas empiricamente, né, no dia a dia mesmo, pessoalmente, começaram a fazer seus próprios testes aí. Quando eu consumo esse de Psyllium aqui, eu tenho essa melhora na minha glicose. Quando eu consumo Psyllium aqui, melhora isso do meu intestino, eu fico com menos fome. Então, de fato, né, os cientistas começaram a pesquisar mais devido ao relato das pessoas e verificou-se realmente todos esses efeitos benéficos que ele tem. Então, vou te explicar mais sobre isso e quanto usar e como usar da maneira certa, que isso é muito importante. Psyllium é uma fibra e é uma fibra extremamente solúvel, então ele absorve muito do peso dele em água, ele consegue absorver muita água e forma um gel viscoso, uma mucilagem. Essa mucilagem do Psyllium é o que traz basicamente todos os efeitos benéficos dele. Quando ele chega no estômago, ele aumenta o volume do conteúdo alimentar, esse já é um ponto muito positivo. Ele ativa mecanorreceptores de distensão gástrica, que são sensores que enviam sinais para o cérebro dizendo que você já comeu o suficiente. Ao mesmo tempo, ele desacelera o esvaziamento gástrico, ele lentifica isso, ou seja, a comida permanece mais tempo no estômago e, na prática, isso gera um efeito muito importante de saciedade prolongada. Então, o Psyllium, ele também pode ajudar muito na questão do controle do açúcar do sangue, da glicemia, porque ele cria um ambiente metabólico que favorece o emagrecimento, principalmente porque você passa a comer menos, né, como eu te disse, e é sem esforço, porque você tá cheio, mas você tá saciado. E tem um efeito muito importante, que o Psyllium, como ele forma esse gel no intestino, ele cria uma espécie de barreira física ao redor dos alimentos. Então, isso desacelera o contato com enzimas digestivas, né, das enzimas com os carboidratos, e na prática a digestão do carboidrato fica mais lenta e a absorção da glicose fica mais lenta também. Então, isso pode ajudar muito no controle da insulina, dos picos de açúcar do sangue. Antes de explicar como isso funciona, se você gosta desses assuntos, né, se você está interessado em emagrecimento, em controlar o açúcar do sangue, em diminuir a inflamação, o Psyllium pode ajudar nisso tudo, quero te falar dos meus 3 desafios, justamente para essas 3 coisas. São desafios de 10 dias e que cada dia você recebe um mini desafio e muitas pessoas estão fazendo, adorando, o feedback tá ótimo. Eu quero te convidar a conhecer também, eu vou deixar o link para eles aqui embaixo na descrição. Então, por que o Psyllium cada vez mais vem sendo utilizado por pessoas que estão querendo prevenir picos de glicose? Em vez de você ter um pico rápido de açúcar no sangue logo após a refeição, quando você consome o Psyllium, a glicose entra de forma mais gradual na circulação sanguínea e isso muda muito a resposta do corpo. E quando a glicose sobe muito rápido, o corpo precisa liberar uma grande quantidade de insulina para tentar controlar essa subida como se fosse um freio, né? E muitas vezes essa resposta acaba sendo exagerada, porque a glicose sobe rápido depois da refeição, mas também cai rápido, porque secretou muita insulina. E é exatamente essa queda que muitas vezes gera o problema, porque o cérebro interpreta isso como sinal de falta de energia e dispara o mecanismo de fome.
E normalmente é o quê? Doce. Essa queda brusca ativa a vontade para alimentos rápidos, como açúcar, carboidrato refinado, pão, macarrão, arroz branco. E quando você muda o psyllium, essa curva muda, a glicose sobe mais devagar, a insulina sobe de forma mais controlada. Não tem essa queda abrupta logo depois. E com isso você consegue controlar mais sua fome ao longo do dia, com menos desejo por doce, menos episódios de compulsão alimentar. E a longo prazo você tem um episódio muito importante, não é só naquele dia. Você consegue fazer melhores escolhas alimentares porque você já está mais saciado, então consegue organizar melhor a sua alimentação também. Ainda tem uma outra questão que quando você estabiliza a glicemia, você tira um dos principais gatilhos biológicos que fazem a pessoa sair da dieta. Além disso, essa resposta mais equilibrada melhora a sensibilidade à insulina a longo prazo, ou seja, o corpo passa a lidar melhor com a glicose. E isso é especialmente importante para quem já tem resistência à insulina para diabetes tipo 2. Então, principalmente pessoas que têm gordura no fígado, que tem muito acúmulo aqui na região visceral extraabdominal, o psyllium costuma ser muito importante para essas pessoas. Agora eu quero te falar um pouquinho justamente dessa relação do psyllium com o GLP-1, a comparação que as pessoas têm feito hoje de Mounjaro, Ozempic. Tá gerando muita curiosidade isso, né? Porque a relação do GLP-1, ele é produzido no intestino, principalmente depois das nossas refeições. Ele tem 3 efeitos principais no corpo. Ele aumenta a saciedade, desacelera o esvaziamento do estômago e ajuda a controlar a liberação da insulina. E justamente esse hormônio que esses medicamentos, Ozempic, Saxenda, Mounjaro, essas canetas emagrecedoras, né, imitam. Então, eles mantêm níveis elevados de GLP-1 por mais tempo do que o corpo normalmente faria. Eles aumentam o tempo de ação do GLP-1 no nosso organismo. E agora, onde é que entra o psyllium? O psyllium, quando ele forma aquele gel no intestino, ele prolonga o tempo de contato dos nutrientes com a parede intestinal e isso estimula células específicas, que são as células L, que justamente são os responsáveis pela liberação do GLP-1, do PYY, e na prática isso significa que o psyllium pode sim aumentar de forma natural a liberação desses hormônios de saciedade, mas obviamente que o efeito é completamente diferente em termos de intensidade quando a gente compara com o medicamento, né? Senão todo mundo estava tomando psyllium, ninguém tomava mais caneta emagrecedora. Então, enquanto os níveis de psyllium ficam dos remédios, né? Enquanto os remédios mantêm os níveis bem elevados de GLP-1 de forma contínua e controlada, é uma medicação, né? O psyllium estimula uma resposta transitória, mais efetiva e eficaz. Então, entre não consumir o psyllium e consumir, o efeito vai ser bem mais interessante para você. Ele pode potencializar essa sensação de saciedade dentro de um contexto alimentar adequado. Por isso que eu falo que não dá pra você contar só com psyllium. Falar assim, ai meu Deus, agora eu vou tomar psyllium, não preciso me preocupar, vou comer um pratão de lasanha, uma travessa inteira, lasanha tá uma delícia, um potão de sorvete, hambúrguer. Não dá pra ser assim. O psyllium te age de forma complementar, mas você também tem que ajudar o psyllium a te ajudar. Alimentação equilibrada, hidratar. O psyllium precisa muito de água para formar esse gel. Se ele se hidrata, se ele é uma fibra solúvel, tem que ser solúvel em água, em líquido. Então tem que beber água para formar essa mucilagem. Se você toma psyllium e não bebe água, não vai ter esse efeito benéfico. Inclusive pode prender o intestino, pode dar outros efeitos negativos. Então muita água, uma alimentação equilibrada, controlada para ajudar ele a fazer o papel dele, né? Não vamos pensar em milagre. Ele pode ajudar muito bem de forma complementar. Ainda tem outro efeito que eu gosto muito do psyllium, que tem a ver com a saúde cardiovascular. A gente sabe que essa mucilagem, esse gel, pode aprisionar quantidades de gordura e ácidos biliares no intestino. Isso pode reduzir a absorção dessa gordura, pode ajudar na excreção do colesterol ruim, o LDL. Então, assim, muito bom para a saúde cardiovascular também. E quando a gente começa a consumir mais fibra solúvel, melhora a saúde intestinal, produção de butirato, diminui a inflamação crônica de baixo grau. Então, assim, fibra é maravilhoso para a nossa saúde. E o psyllium é uma forma prática de a gente acrescentar no dia a dia. Tem gente que fala assim, eu não gosto do psyllium porque é caro. Mas quando você pensa que você utiliza normalmente uma colher de chá por dia, rende muito. É que nem você pensar no azeite, que você bota um fio, sabe? É questão de você fazer boas escolhas. E tem gente que fala assim, não, mas eu quero mais efeito, então vou usar mais psyllium. Não é por aí que funciona. O psyllium pode expandir até 20 vezes o volume dele quando entra em contato com a água. Então, não precisa de muito para ter o efeito. Esse é um ponto importante. Inclusive, consumir muito no começo pode dar estufamento, gases, desconforto. Tem gente que vai parar na emergência do hospital achando que está infartando por causa de gases, porque teve muita fermentação intestinal, começou a comer muita fibra. Parece brincadeira, mas é verdade. Então, começa com meia colher de chá,
ficou tudo ok, aumenta para uma colher de chá e normalmente uma colher de chá atende a maioria das pessoas. Se você tem alguma condição de saúde, toma algum remédio, está na dúvida se deve ou não consumir o psyllium, quanto consumir, consulta o nutricionista porque ele vai avaliar o restante da sua alimentação e tudo isso e vai te dizer para você especificamente quanto seria o ideal. O horário também tem a ver, né? Porque se você tá buscando emagrecer e controlar o apetite, controlar a saciedade, o ideal é que você consuma o psyllium antes da refeição, que você mais consome carboidrato e volume de comida. Por isso que normalmente o psyllium é indicado ou antes do jantar ou antes do almoço. Vê aí qual é a refeição que você mais come, toma ele 20 minutos, meia hora antes, que você vai ver um grande impacto na saciedade. Você naturalmente come menos, é mais fácil o déficit calórico e o resultado vem menos sofrido no emagrecimento. Me conta aqui embaixo então se você se animou para consumir o psyllium, se você já consumia, quanto você consome, o que você sentiu. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.